Bom, nós teremos agora a apresentação do trabalho de política de sustentabilidade na força da Força Aérea Brasileira, né, um estudo de caso, né, que será apresentado aqui pela Ana Carolina, pela Ana Beatriz, pela Micheline e pela Zenória. Boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que aqui estão e falar inicialmente que esse é um trabalho que eu posso dizer que é multidisciplinar, porque foi realizado por uma contadora, uma arquiteta, uma enfermeira e uma socióloga. Tá? Todas nós somos estudantes do doutorado em Portugal, na Universidade de Trás-os-Montes, e resolvemos nos agrupar dessa forma para realizar esse trabalho na Força Aérea Brasileira, na FAB. Então, durante muito tempo, a gente ouviu falar de sustentabilidade, mas ela estava onde? No papel. Tá? Agora, ela é um ingrediente principal dos modelos de desenvolvimento de qualquer instituição que tenha como objetivo, tá, o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Qualquer instituição, pública ou privada, ela vai precisar difundir o quê? Essa ideia de sustentabilidade e assumir um compromisso, dentre eles, o que a gente deu mais ênfase no trabalho, que é a redução do volume de resíduos gerados para a sociedade, tá certo? Pois consumo e produção são duas faces de um mesmo problema, uma vez que a necessidade de diminuir esse volume de resíduos, tá certo? E a gestão ineficiente desses resíduos vai impactar no meio ambiente. A multiplicidade dos resíduos gerados na Força Aérea Brasileira, tá certo? Com todos os produtos que são, vamos dizer assim, produzidos por essa organização, tá certo? E a necessidade de cumprir com a legislação, tá certo? Que integra os princípios de desenvolvimento sustentável, despertou a nosso interesse em realizar essa pesquisa, tá certo? O fornecimento de diretrizes estratégicas de ação política capazes de agregar valor, tá certo, a esses resíduos gerados pela Força Aérea, aumentando a capacidade competitiva dessa organização, está estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos e na Agenda Ambiental de Administração Pública. Aqui nessa apresentação, sempre a gente vai chamar de A3P. Tá? Então, a nossa pergunta de partida, né, de onde a gente começou esse trabalho, foi de que maneira a gente poderia introduzir, dentro da Força Aérea Brasileira, políticas de sustentabilidade que estivessem relacionadas com a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a Agenda Ambiental da Administração Pública, que é a A3P. E aí, na hora de verificar isso, a gente viu que isso só poderia ser através do organograma da organização, feito através da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, que é chamada DIRENG, que é um órgão central do sistema de engenharia de toda a Força Aérea Brasileira. Tá? Então, a gente estudou o organograma da instituição e, dentre as entrevistas que a gente realizou, a gente viu que a gente só poderia começar a implementação dessas políticas de sustentabilidade através da DIRENG. Então, o objetivo geral do nosso trabalho foi introduzir, por meio da confecção de mapas estratégicos e do desenho de um balance scorecard sustentável no âmbito da Força Aérea Brasileira, políticas de sustentabilidade que estivessem relacionadas com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com a A3P, tá certo? Utilizando como órgão implementador dessas políticas a DIRENG. Os objetivos específicos foram definir os objetivos estratégicos
E aí eu falo de objetivos estratégicos, não dos objetivos do trabalho em si, mas objetivos estratégicos relacionados às políticas de sustentabilidade da organização. Tá? Então, a gente definiu esses objetivos estratégicos, definiu os objetivos, através de estratégicos, os objetivos táticos, baseados na Lei 12.305 e na A3P, e fez um desenho de um Balance Scorecard institucional. Vale ressaltar também que esse é um trabalho embrionário, uma vez que foi através desse trabalho que se começou a implementação dessas políticas de sustentabilidade na Força Aérea Brasileira. Então, é um trabalho que ainda vai ter muito que acrescentar, tá? Não termina aqui, isso foi o pontapé inicial. Então, a gente utilizou... Qual foi a metodologia de pesquisa? Principalmente, é uma pesquisa qualitativa. Tá? Então, para fazer isso, a gente só utilizou entrevistas, tá? Semi-estruturadas, tá? E com todos os gestores da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, técnica de documentação indireta, e por meio de pesquisa bibliográfica e documentos da própria organização. Dentro do nosso grupo, e isso facilitou muito o nosso trabalho, a arquiteta é uma arquiteta da Força Aérea Brasileira, o que facilitou que a gente tivesse todas as entrevistas necessárias para realizar o trabalho. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, qual seria o esboço do nosso BSC, do nosso Balance Scorecard, tá certo? Para isso, a gente viu o quê? Qual é a missão síntese da Força Aérea Brasileira? E aí começou o primeiro grande desafio e problema do nosso trabalho. Então, na hora que a gente foi lá buscar, a gente viu que a missão da Força Aérea Brasileira era manter a soberania do espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria. Então, se você vai fazer qualquer trabalho na Força Aérea e perguntar qual é a sua missão, é isso que vai estar lá. E daí a gente perguntou, bem, e quem são os clientes da FAB? Tá? Então, o primeiro stakeholder que a gente pensou, para quem é que eu produzo? Para quem é que eu presto esse serviço? Tá? Então, esse foi o nosso primeiro grande problema. E, quando a gente vai estudar o Balance Scorecard, a gente vai ver que a perspectiva de topo não é essa que a gente colocou aí. A perspectiva de topo é a perspectiva financeira. Só que, se a gente imaginar, a gente está tratando de uma empresa, de uma instituição pública. Tá? Então, o objetivo maior dela não é o aspecto financeiro. Diferentemente que seria numa empresa privada, a gente colocaria a perspectiva de topo, a perspectiva financeira, porque o objetivo maior de uma organização privada é a geração de lucro, é o lucro. Então, na hora de redesenhar o Balance Scorecard, foi mais complexo, porque a gente queria saber qual a perspectiva que a gente colocaria no topo desse BSC. E aí, o que é que a gente imaginou? Bem, quem é o stakeholder mais importante para a Força Aérea Brasileira? A sociedade. Então, na hora que ela quer garantir a defesa, a soberania do espaço aéreo nacional, ela está servindo a todos nós, a qualquer um de nós, que somos os maiores interessados. Então, a primeira visão que a gente viu foi que o cliente e a sociedade, e para eu ter uma perspectiva sustentável dentro da Força Aérea, eu tenho que garantir uma visão alinhada aos conceitos de sustentabilidade com esses clientes. Como? Através de um produto mais viável em termos econômicos, ambientais e sociais, tornando dessa forma o quê? A Força Aérea Brasileira mais transparente para a sociedade no contexto cliente e organização. Tá? Então, se a gente pensar bem, a gente vai ver e vai imaginar, bem, é uma organização que serve a nós, mas o que é que ela faz? Então, muitos de nós se perguntam, o que é que a Força Aérea Brasileira faz? Tá certo? A gente, às vezes, nem sabe e ela está a nosso serviço. Então, qual é a primeira missão, qual é a primeira objetivo que ela tem que ter? É o cliente. É garantir a esse cliente, é mostrar a esse cliente, é ser mais transparente
para esse cliente que ela produz um produto ou um serviço sustentável. E ela vai mostrar isso na hora que ela faz o quê? Que esse produto é, em termos econômicos, ambientais e sociais, mais viável para a população. Tá? Depois disso, a gente vai ver as perspectivas de meio, que é o aprendizado e crescimento, e os processos internos. Então, isso está dentro da organização. Então, o aprendizado e crescimento, ele vai fazer com que a FAB desenvolva competências sustentáveis nos gestores. Então, não adianta falar de sustentabilidade, colocar vários pontos e, no final, a pessoa, o gestor, o funcionário, ele não está alinhado com essa política de sustentabilidade. Então, aí vai gerar o quê? Uma mudança organizacional. As pessoas não estavam acostumadas a pensar assim, e agora elas têm que começar a pensar assim. Então, esse é um dos entraves grandes na hora que a gente vai estudar sustentabilidade e implantar políticas de sustentabilidade dentro de uma organização. Então, desenvolver essas competências nos gestores e nos servidores, que são os funcionários, auxiliando nesse engajamento, tá certo? Para que exista o quê? Um crescimento interno, visando um panorama mundial, que a gente está vendo, e que a gente viu hoje de manhã, na palestra de abertura, de rápidas mudanças e de caráter restritivo, como a gente acabou de ver aqui na palestra da Luciana. Dentro dos processos internos, a gente viu que a Força Aérea precisa apresentar subsídios para a reestruturação de processos internos. Então, eu só vou mudar a minha visão se eu mudar meus processos internos. Tá certo? Então, ela precisa reestruturar os processos internos de forma a garantir que o seu negócio esteja alinhado com todos os conceitos de sustentabilidade. E a visão de base, que é o aspecto financeiro. Tá? Então, na hora que a gente olha para a Força Aérea Brasileira, a gente não se preocupa muito se elas, vamos dizer, nosso primeiro pensamento não é se elas gerem um superávit ou um déficit. Tá? Então, embora isso seja importante, porque ela só vai se manter se ela tiver superávit. Então, na hora que eu imagino que o aspecto financeiro dentro de uma organização pública não é importante, eu erro. Porque qualquer organização, ela só se mantém a ela e a seus ativos se ela tiver um caráter financeiro positivo. O financeiro é utilizar processos sustentáveis de forma a garantir, tá certo, que uma economia dentro dos gastos públicos. Então, na hora que eu gero economia, eu diminuo as despesas e aí eu torno a empresa com... É mais fácil de aparecer o superávit dentro da organização. Para fazer tudo isso, a gente fez esse emaranhado de coisa que está aí nesse mapa de objetivos estratégicos. Então, isso é um mapa de objetivo estratégico da Força Aérea Brasileira. Então, para a gente desenhar isso, a gente fez todas as pesquisas, falou desde o funcionário até o diretor maior da diretoria de engenharia da DIRENG, e aí a gente formatou todos esses pensamentos nesse mapa, tá certo? A primeira coisa que a gente vai ver aqui, todos esses objetivos estratégicos, eles vão estar sempre interligados. De uma forma ou de outra, um objetivo leva a outro. Então, essas perspectivas do Balance Scorecard, elas não vão estar, como eu posso dizer, separadas. Tá? Elas vão estar sempre em conexão. Então, a primeira perspectiva, que é a de cliente, quais são os objetivos estratégicos traçados? Então, a primeira coisa é valorizar o produto gerado de forma sustentável pela FAB. Então, como é que o meu cliente vai começar a conhecer a minha organização e saber que ela é uma organização que tem políticas sustentáveis? Na hora que ela começar a valorizar aquele produto, na hora que ela começar a conhecer qual é o produto, que foi isso que eu falei para a gente. Qual é o produto que a FAB dá à sociedade? Certo? Então, valorizar esse produto. Mostrar
à sociedade a importância da sustentabilidade nos processos do negócio daquela organização. Então, se a sociedade não acha que processos sustentáveis para uma organização como essa são importantes, logo ela não vai valorizar o produto que está sendo produzido pelaquela organização. A terceira coisa é mostrar à sociedade transparência na utilização do dinheiro público e esse dinheiro público sendo utilizado na produção de um serviço alinhado a todas as políticas de sustentabilidade que a gente viu. Tá certo? E oferecer à sociedade esse produto sustentável. Dentro da visão de processos internos, o que é que a gente pensou? Em promover maior eficiência na produção desses serviços, desses produtos gerados pela FAB, tá certo? Assegurar o cumprimento da Lei 12.305 e da Agenda Ambiental, garantir o sucesso contínuo dos indicadores de avaliação de desempenho e de sustentabilidade e melhorar os processos por meio de uso de novas tecnologias de informação. Então, esses são os processos internos que devem acontecer dentro da organização. Claro que isso aí, gente, não é... Isso aí é um mapa de objetivos e esses objetivos eles podem ser alterados. Todo o processo de implementação das políticas de sustentabilidade começaram por aqui. Mas isso não quer dizer que se a gente pegar um documento como esse lá na frente possa ser alterado. Claro que pode ser alterado. Tá? Os objetivos eles são sempre revistos. A partir do momento que a gente implementa, a gente tem que fazer a revisão desses objetivos. Dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento, a gente viu que é importante sensibilizar os gestores, tá? E os servidores para a educação ambiental, desenvolver lideranças com competências ambientais, porque se eu não desenvolvo essas lideranças, eu não crio essas lideranças, eu não consigo implementar nada disso. Engajar gestores e servidores com a política de sustentabilidade da organização, conscientizar quanto à pertinência e à importância das atividades que esses servidores têm, tá certo? E como elas contribuem para atingir os objetivos de sustentabilidade. E, dentro da perspectiva financeira, o objetivo estratégico que a gente colocou foi racionalizar a efetividade dos gastos públicos. Esse é o mais importante objetivo financeiro. Essas perspectivas de cima são as perspectivas do BSC. Mas a gente vai saber que a FAB, como qualquer outra organização, ela se relaciona com o meio em que ela atua. E aí a gente botou uma outra perspectiva, que são as relações institucionais, as relações da FAB com essas empresas, tá? Com as empresas e com os stakeholders dessa organização. Então, ela deve assegurar parcerias propostas pela Lei 12.305 e pela Agenda, pela A3P, com o intuito de desenvolvimento social e local. Como é que eu faria isso? Por exemplo, na hora que eu estou fazendo a política de resíduos sólidos e que o resíduo gerado pela organização possa ser revertido, por exemplo, por uma associação de catadores de lixo. Tá? Então, eu estou sempre linkando a organização ao desenvolvimento local. Tá? Criar valor agregado à imagem da Força Aérea Brasileira junto aos seus stakeholders. Então, isso é importante. Na hora que você não vê, você não consegue enxergar o valor que aquela organização tem na sua vida, uma organização como essa, você não vai nem valorizar o produto que ela oferece. Se a gente passar da esfera pública para a privada, se você vai comprar um carro e você não dá valor à marca daquele carro, você nunca vai comprar aquele carro. Tá? Então, por que é que as empresas privadas associam tanto o nome, né, da organização, o nome da organização ao produto que ela gera? Então, se você não der valor à marca da Coca-Cola, você não vai nunca tomar uma Coca-Cola. Então, tem quem tome e tem quem não tome. Então, depende do valor que você dá àquela organização. Daí,
o seu primeiro impulso em produzir, em consumir ou não aquele bem. Então, dentro disso, a gente criou o quê? Os objetivos. Dentro dos objetivos estratégicos, objetivos táticos. Então, para todos os objetivos estratégicos, da perspectiva de cliente, a gente criou um objetivo tático. Então, os primeiros seriam campanha de divulgação das ações sustentáveis, tá certo? Através de quê? Mídia interna da organização que eles têm e a mídia externa. Tá? Então, o público, como nós, iria saber quais são as ações sustentáveis que estão sendo implementadas na FAB. Campanhas de sensibilização da importância das ações sustentáveis e da contribuição que essas ações têm para o meio ambiente. Divulgar periodicamente relatórios de sustentabilidade para dar ciência à sociedade do trabalho desenvolvido, tá certo? E criar linhas de produção sustentáveis. Dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento e dentro dos objetivos sustentáveis da empresa, a gente criou que objetivos táticos? Capacitação do corpo funcional, criando competências de sustentabilidade, campanhas educacionais internas na organização, então, educacional no sentido de sustentabilidade, conscientizar quanto às políticas ambientais, né, conscientizar tanto os gestores quanto os servidores, divulgar internamente essas políticas de sustentabilidade que são agora adotadas pela organização. Manter permanentemente o programa de capacitação em sustentabilidade ambiental. Então, isso foi, por exemplo, um objetivo que a gente debateu fortemente dentro da organização, a criação desses programas de capacitação. Dentro dos processos internos e com os objetivos estratégicos foi redução do consumo de água e energia, reuso da água, tratamento de esgoto, tá, e segregação, distribuição e destinação final correta dos resíduos recicláveis e dos dejetos, obtenção permanente da licença de operação ambiental, formalizar compromissos através do termo de adesão à A3P e formular acordos com cooperativas de reciclagem, criação de uma divisão normativa e de controle de meio ambiente e sustentabilidade, criar uma comissão gestora em conformidade com a Agenda Ambiental A3P e utilização de materiais sustentáveis. Dentro do objetivo financeiro foi licitações verdes, tá? Propor o uso adequado dos recursos e dos materiais, integrar os aspectos ambientais em todos os estágios, identificar produtos mais sustentáveis que cumpram com as especificações de uso adequadas, priorizar produtos não apenas devido ao seu aspecto ambiental, mas também considerar esse aspecto juntamente com os produtos, com os critérios tradicionais de especificação técnica e de preço. As considerações finais. Esse estudo, ele confeccionou os mapas de objetivos estratégicos e táticos da aeronáutica e outros estão sendo implementados lá. E ele fez a aplicação do Balance Scorecard de forma a contribuir no âmbito de toda a Força Aérea brasileira. E isso vai ajudar na implementação das políticas de sustentabilidade relacionadas com a Lei 12.305 e com a Agenda Ambiental A3P. Só a título de sugestão para novas pesquisas, acompanhar a implantação dessas políticas de sustentabilidade na FAB, tá certo? Estudar a evolução desses processos sustentáveis dentro da Força Aérea Brasileira e criar um rol de indicadores de desempenho organizacional, bem como realizar o acompanhamento desses indicadores. Então, isso são proposições de novos trabalhos a partir desse realizado pela nossa equipe. Obrigada.
Só uma curiosidade, havia algum objetivo específico na escolha da FAB, porque um órgão público, mas nós temos vários outros, por exemplo, como empresas públicas, sociedade de economia mista, etc. Um objetivo específico para a escolha? Na verdade, o objetivo maior da escolha da FAB é, como eu disse, dentro do nosso grupo, tem uma servidora, uma funcionária da FAB, e isso facilitou muito o acesso à pesquisa. Então, como a gente queria realizar uma pesquisa como essa, numa instituição que não tivesse implementado ainda as políticas, iniciar essa implementação, então a FAB fez todo o sentido, tanto de conveniência, né, quanto das normas que a gente queria seguir, que era a A3P e a Lei 12.305. Vou acrescentar aqui. A agenda ambiental é a agenda ambiental para a administração pública. Então, é para os órgãos públicos e autarquias. Então, o trabalho foi feito dentro de um órgão público que nós tínhamos facilidade de acesso para as entrevistas aos brigadeiros, aos comandantes. Então, foi aplicada exatamente essa legislação, que é a A3P, voltada à agenda ambiental da administração pública. Está claríssimo, muito obrigado. Hein? Parabéns.